E abramos as nossas Bíblias no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e nós leremos os versículos 23 a 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 23 a 29. Diz assim a palavra de Deus: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram judeus, tendo entre si grande contenda. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos nos aproximando ao final, depois de mais de 3 anos, expondo o livro de Atos dos Apóstolos, e os irmãos têm acompanhado essa exposição e perceberam que, na última oportunidade, depois de muitas lutas, depois de muitas dificuldades, Paulo alcançou o seu propósito para chegar a Roma e ali pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Depois de prisões, perseguições, tempestades, naufrágios, chega a Roma, onde vimos as primeiras providências de Paulo, que foi marcar um encontro com a liderança judaica para expor o motivo pelo qual ele estava em Roma. Ele estava ali pela esperança de Israel, pela esperança de Israel. Vimos que Paulo ouviu da liderança que não tinha chegado a Roma nenhuma carta ou nenhuma testemunha com acusação a ele. E Lucas encerra a descrição desse primeiro encontro de Paulo com os judeus em Roma, mencionando que eles estavam curiosos. Eles estavam na perspectiva de ouvir o apóstolo Paulo, o que ele pensava acerca do cristianismo, especialmente, irmãos, porque o cristianismo já estava sendo conhecido na cidade de Roma, já havia uma igreja naquela cidade, e eles queriam saber mais a respeito do assunto através do apóstolo Paulo. A passagem que eu li com os irmãos, Lucas registra o segundo encontro que Paulo teve com aquela liderança judaica. E o que nos chama a atenção aqui é a pregação do apóstolo Paulo. O que ele faz ali, irmãos, no primeiro encontro, Paulo não teve
a oportunidade no primeiro encontro, nós não sabemos por quê. Talvez o encontro tenha sido muito rápido, um encontro ocasional, sem oportunidade para isso, mas nós lemos aqui que eles marcaram um dia, eles estavam dispostos a ouvir, eles estavam curiosos a respeito daquelas pessoas que iam no caminho, ou as pessoas do caminho, ou sobre o cristianismo. E no dia marcado, eles de fato vieram, evidentemente, tinha que ser na casa de Paulo, ele estava preso naquela casa, ele não poderia sair, e Lucas informa também aqui a duração daquele encontro, daquela pregação para os líderes judaicos. Irmãos, Paulo fala de manhã até a tarde, praticamente o dia inteiro, pregando o evangelho para os judeus. E a partir da segunda metade do versículo 23, Lucas nos mostra o que ele efetivamente fez ali, irmãos. Qual era o propósito, o que exatamente o apóstolo Paulo fez naquele local. Porque não foi ali um encontro social para eles conversarem. Paulo não estava ali para ouvir acerca da cidade de Roma. Não, irmãos. Aquele encontro foi para Paulo anunciar o evangelho de Cristo àquelas pessoas. Era fazer o que Paulo sempre fazia. Argumentar a respeito da genuína fé em Cristo Jesus. E Paulo faz isso aqui, irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos que Paulo faz isso aqui, utilizando três palavras aqui, os irmãos podem observar no texto que são palavras importantes que descrevem a genuína pregação do Evangelho. A genuína pregação do Evangelho. Quais são essas palavras, irmãos? Quais são essas palavras? Exposição, testemunho e persuasão. Exposição, testemunho e persuasão. Observe a partir da metade do versículo 23. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição do testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Essas são palavras que resumem a proclamação, o anúncio do verdadeiro evangelho. A pregação do evangelho, irmãos, não é para entreter as pessoas com discurso bonito, não consiste em exibição de oratória ou eloquência humana, não é também um ensaio. A pregação do evangelho não é uma palestra ou um discurso. A pregação do evangelho aqui é descrita por Paulo, em primeiro lugar, como uma exposição, uma explicação, uma elucidação. Irmãos, aqueles que são responsáveis em anunciar o evangelho têm a obrigação de elucidar, deixar claro aos ouvintes aquilo que Deus revelou na sua palavra. E é isso que Paulo faz ali, irmãos. Ele mostra o significado das Escrituras para que eles pudessem discernir o que Deus revelou na sua palavra. Aprove a Deus que fosse assim, irmãos. Aprove a Deus não somente revelar a seu povo a sua palavra, mas também comissionar pessoas para anunciar essas verdades para a edificação do seu povo,
conversão dos perdidos e para louvor e glória do seu próprio nome. Mas, irmãos, a pregação não consiste apenas de exposição ou de esclarecimentos daquilo que está escrito na palavra, mas envolve necessariamente um testemunho daqueles que foram comissionados. Aqueles que anunciam não estão fazendo apenas um discurso de um assunto como se nada tivesse a ver com ele, como se ele não tivesse diretamente envolvido com aquilo, ou como se a vida deles não dependesse daquilo que ensinam ou proclamam. Por isso, irmãos, Lucas menciona que Paulo ficou desde a manhã até a tarde fazendo uma exposição em testemunho, onde ele solenemente demonstra através da sua própria vida aquilo que ele anunciava. Paulo não estava ali simplesmente ensinando, irmãos. Estava ali dando testemunho. Vimos aqui neste livro que pelo menos 3 vezes aqui no livro de Atos, Paulo fala, ele dá testemunho da sua salvação no caminho de Damasco. Cristo apareceu a ele, Paulo teve o seu coração convertido e por isso ele podia testemunhar. E por isso ele podia proclamar o Evangelho, porque ele tinha experimentado, ele experimentou a ação poderosa de Deus redimindo ele dos seus pecados. Ele não estava falando ali, irmãos, algo que ele apenas ouviu falar, mas de realidades bíblicas que ele passou, que ele viveu, das quais ele havia sido objeto. Por isso dava testemunho de Cristo, porque ele havia se tornado nova criatura. Mas observem também, irmãos, que nessa descrição que Lucas nos fornece da pregação de Paulo, ele menciona que pregação, além de exposição, além de testemunho, tem também um elemento de persuasão. Nós explicamos o conteúdo da palavra de Deus, fazendo isto com a declaração solene de que a nossa vida foi comprometida com essa palavra. Nós fazemos isso não sem interesse, irmãos. Nós fazemos isso não sem interesse e sem objetivo, mas nós fazemos com a intenção de persuadir os ouvintes. Nós queremos que as pessoas se convertam. O crente que anuncia o Evangelho, ele deseja que aquele ouvinte se proste diante de Deus, que ele se converta pela genuína verdade dessa palavra e serem objetos da ação regeneradora e transformadora do Espírito Santo neles. Nós queremos, irmãos, que as pessoas sejam convencidas de que, de fato, o que a palavra de Deus nos ensina é verdade. Nós sabemos, irmãos, que aqui está a verdade absoluta, a palavra de Deus, e quando nós anunciamos a palavra, nós queremos que essas pessoas, nós o fazemos com a intenção, com o objetivo de que essas pessoas sejam transformadas. Pregação, meus irmãos, não é entretenimento, não é discurso, não é eloquência, não é meramente o ensino, tem a ver com a exposição da palavra de Deus, com testemunho, porque nós estamos
visceralmente e de coração envolvidos com a palavra. Isso determina, a palavra determina a nossa vida. E a pregação é persuasão, porque nós queremos que as pessoas respondam positivamente ao Evangelho da graça de Deus em Cristo para viverem de forma obediente a Deus, conforme a sua palavra. Mas observe, irmãos, que Lucas menciona o conteúdo, ele menciona o conteúdo da pregação do Evangelho por Paulo, que pode ser resumido aqui como no reino de Deus e no Senhor Jesus. Observe ainda no versículo 23. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Cristo. Está aí o conteúdo, irmãos. E esse era o tema frequente de Paulo. Aos Coríntios, quando ele escreve, ele diz: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E este crucificado. Esse era o tema do apóstolo Paulo. Esse, costumeiramente, era o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. Paulo falava de Cristo, da sua pessoa, da sua obra, dos seus ensinos, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, que ele havia sido, Jesus Cristo havia sido entronizado à direita do Pai, e que toda a autoridade havia sido confiada a ele, e, portanto, irmãos, nossas vidas foram colocadas nas mãos de Jesus, e ele está regendo esse universo de conformidade com a vontade soberana daquele que criou os céus e a terra. Este é o conteúdo da mensagem, da pregação do apóstolo Paulo. Mas vejam, irmãos, que Paulo também, ele fala do reino de Deus. Ele fala do reino de Deus. Nós não sabemos exatamente o que, ou sobre o que ele trata desse assunto do reino de Deus, mas se nós formos a voltar um pouco nesse livro de Atos dos Apóstolos, pelo que temos visto nas exposições anteriores, Paulo, ele pode estar falando sobre a ideia equivocada que os judeus tinham a respeito do reino de Deus. Paulo talvez esteja dizendo a eles: olha, vocês pensam que o reino de Deus é político? Como sendo a libertação de Israel do jugo dos romanos? Porque os judeus tinham essa expectativa de que o Messias ele viria para libertar totalmente os judeus e colocá-los da mesma forma daquela época pujante da era do rei Davi. Mas Paulo, é possível que ele esteja ali dizendo: mas o reino de Deus não consiste nem de bebida, nem de comida, nem de libertação política, mas o reino de Deus consiste na operação do Espírito Santo no coração dos eleitos, de levar cativas as pessoas obedientes a Cristo, tornar essas pessoas discípulos de Cristo e a pelejarem pelo reino de Jesus, para a glória e honra do nosso Rei, que é Cristo Jesus. Podemos ali, irmãos, imaginar o apóstolo Paulo abrindo o Antigo Testamento,
tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, mostrando que o Messias prometido é Jesus Cristo, a promessa de Deus para a redenção do seu povo, estabelecimento do reino de Deus aqui nesta terra. Assim, irmãos, Paulo passou o dia todo pregando o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas vejam, irmãos, Lucas ele continua, e nós vemos aqui, observem aí dos versículos 24 a 25, nós vemos a reação dos ouvintes a essa pregação do apóstolo Paulo. Aqui, irmãos, mostra que algumas daquelas pessoas que foram expostas a essa pregação, algumas pessoas foram de fato convencidas, persuadidas pela pregação, creram naquilo pela ação do Espírito Santo. E elas passaram a crer em Jesus Cristo como Salvador, a crer em Jesus Cristo como Redentor dos eleitos. Mas, irmãos, nós vemos também que outros não se deixaram convencer, não se deixaram persuadir, permaneceram incrédulos. Todas aquelas evidências, irmãos, que o apóstolo Paulo expôs ali diante daquelas pessoas, não convenceram alguns. Seus corações não foram transformados. E depois dessa longa pregação, nada disso, irmãos, foi suficiente para arrancar aquelas pessoas da incredulidade. E nós temos visto isso no livro de Atos. Como nós vimos isso aqui no livro de Atos, irmãos. Uns creem, outros permanecem na incredulidade, escravos, mortos nos seus delitos e pecados, andando segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. E aí, irmãos, nos versículos 25 a 28, Lucas nos chama a atenção para a declaração profética de Paulo naquelas circunstâncias ali. Vejam que Paulo, fundamentado na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo diz: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. Que ousadia, né, irmãos? Que coragem do apóstolo Paulo. Ele não estava preocupado ali com a simpatia da liderança judaica. Ele declara a razão de alguns não se convencerem, alguns não se converterem daquela pregação. E aí, pela quarta vez, no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo diz no versículo 28, que a salvação de Deus foi enviada aos gentios por causa da dureza de coração daqueles que tinham a primazia de ouvir o Evangelho. Vemos aqui, irmãos, não somente a declaração profética de Paulo, onde ele afirma que os judeus não se convenceram do Evangelho porque tapam os ouvidos. Eles tapam os ouvidos,
eles são duros de coração. Mas também nós vemos a declaração que os gentios seriam inseridos no corpo de Cristo, que agora faziam parte do povo de Deus. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão, e eles ouvirão. E a conclusão desse segundo encontro de Paulo com a liderança judaica em Roma, a conclusão é resumida no versículo 29, irmãos. Porque uns creram, outros continuaram incrédulos, e aí nós vemos exatamente aquilo que Jesus afirmou nos evangelhos. Não vim trazer paz, mas espada, e por isso houve dissensão, houve contendas entre eles, entre aqueles judeus, entre aquela liderança judaica. Meus amados irmãos, diante da exposição desse texto que nós acabamos de fazer, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa vida. Aqui há lições preciosas para a nossa vida, e a primeira que eu trago é ressaltar a natureza da pregação, que é o que nós temos visto sempre, irmãos, nesse livro de Atos dos Apóstolos. A pregação não é entretenimento, a pregação não é para entreter, agradar, alegrar as pessoas, não consiste na exibição de eloquência ou de sabedoria humana. Nós não estamos aqui para debater temas filosóficos ou psicológicos ou sociológicos. A pregação consiste na exposição da palavra. A pregação consiste de testemunho da vontade de Deus falada nas Escrituras. A pregação consiste na persuasão dos ouvintes para que a palavra de Deus mude o coração e a mente das pessoas, transformando-as em servos de Deus, em discípulos de Cristo. Ainda com relação à pregação, ela ensina sobre seu conteúdo, que não é moralismo, irmãos. Não é moralismo, não são regras de conduta. Nós estamos aqui para pregar sobre Cristo e seu reino. Esse é o conteúdo da pregação da palavra. Outra lição, irmãos, nos ensina sobre a dureza do coração de muitas pessoas. É uma coisa que nos impressiona, irmãos. É uma coisa que nos impressiona. A Bíblia fala muito sobre isso, mas não deixa de nos impressionar com relação à dureza daqueles que são expostos ao Evangelho. E como é destacado aqui nesse livro de Atos, nós vimos os judeus, um povo especial. Eles receberam os profetas, eles receberam as leis. A eles, Deus revelou os seus oráculos. Dele, do povo judeu, precedeu o Messias, o Cristo. Foram eles que receberam e ouviram primeiramente a Jesus. Quantos privilégios aquele povo tinha. No entanto, não deram crédito. Isso nos espanta, irmãos. Isso nos espanta. Nós podemos olhar também, muitas vezes, para os nossos familiares, parentes que ouvem o Evangelho, ouvem pregações, muitas vezes vêm à igreja, são expostos ao Evangelho, ao conteúdo da Bíblia. Passa o tempo e permanecem crédulos.
E eles podem contemplar a grandeza de Deus, a obra de Deus a todo instante. E a explicação, irmãos, segundo a Bíblia, é a dureza de coração. A explicação que a Bíblia dá para isso é a dureza de coração. Eles não querem crer, eles tapam os ouvidos para não ouvir. Fecham os olhos para não ver. E isso nos entristece. Mas essa passagem também, irmãos, nos ensina sobre a graça soberana de Deus para a conversão dos perdidos. Se por um lado, muitos permanecem crédulos por causa da dureza do coração, por outro lado, muitos passam a crer, passam a ter a fé na obra redentora de Cristo Jesus. Se por um lado, os judeus resistiram à verdade, Paulo podia proclamar: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão, como nós ouvimos, irmãos. Nós somos frutos dessa obra graciosa de Deus para alcançar os gentios, para que hoje fôssemos incluídos na família de Deus, para que hoje tivéssemos nossos olhos espirituais abertos e contemplarmos a grandiosidade do nosso Deus. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Nenhuma pessoa, nós sabemos que à luz da Bíblia, nenhuma pessoa pode ser salva por si mesma. A tendência das pessoas, meus irmãos, é fechar os ouvidos, é tapar os ouvidos, fechar os olhos. Mas Cristo pode, irmãos. Cristo tem todo o poder para abrir os olhos, para que eles ouçam a exposição da palavra e a ação poderosa do Espírito Santo transforme os seus corações. O Espírito Santo pode convencê-los e arrancá-los da incredulidade, arrancá-los das garras de Satanás e conduzi-los para o reino da sua luz. Somente o Espírito Santo, irmãos, somente o Espírito Santo pode fazer deles novas criaturas. E esse é um encorajamento para nós, irmãos. Como igreja, isso é um encorajamento para nós. Nós cremos num Deus que muda corações, que transforma vidas, que transforma corações duros, que convence da iniquidade, rebeldes, como Paulo foi um rebelde que se prostrou diante de Jesus, quando o Espírito Santo mudou o seu coração. Por isso, irmãos, não nos deixemos desencorajar pela dureza de coração de muitos que permanecem incrédulos, mas sejamos encorajados, irmãos, sejamos animados pela graça de Deus, que convence, que transforma, que salva, que redime pessoas rebeldes, corações duros, que muitas vezes permanecem incrédulos. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos, para que, à luz dessa palavra, sejamos encorajados a anunciar o Evangelho,
para todas aquelas pessoas que Deus nos proporciona, Deus a todo instante coloca diante de nós oportunidades. E não sejamos duros, não sejamos inoperantes, mas anunciemos o Evangelho. Vamos expor o Evangelho às pessoas para que elas conheçam a salvação em Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.